A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos mais uma vez unidos para mais um estudo dentro da Palavra de Deus. Nós vamos nessa noite estudar alguns temas importantes relacionados à conduta cristã. Como deve viver o verdadeiro cristão no século 21? Há alguns princípios bíblicos que nós queremos apresentar na aula de hoje. Nós não vamos, em hipótese alguma, dizer isso pode, aquilo não pode, isso deve, aquilo não deve. Nós vamos apresentar princípios bíblicos. E esses princípios é que vão nortear a nossa vida. Quando nós falamos sobre justificação, numa aula anterior, nós deixamos bem claro, dentro da palavra de Deus, que o homem é justificado pela graça, através do sangue, ou do sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E através da fé, nós aceitamos a graça e o sangue de Cristo em nossa vida. E a consequência natural dessa aceitação, a consequência natural do fato de que, pela fé, eu aceitei a graça e o sangue de Cristo em minha vida, o que vai acontecer a seguir, como consequência prática, são as boas obras. Não é viver como filho que me torna filho. Eu vivo como filho porque eu sou filho. Essa frase é de Martinho Lutero. Não é viver como filho que me torna filho. Eu vivo como tal. Eu vivo como filho porque eu sou filho. Eu não vou procurar fazer a vontade de Deus, para que Deus lá do céu olhe aqui para baixo e veja o Roberto Mota e pense assim, olha só, que menino bonzinho, vou adotá-lo como meu filho. Não, o processo é inverso. Eu já sou filho de Deus. Através da minha fé, eu aceitei a graça e o sacrifício de Jesus em minha vida. E naturalmente, então, eu vou perguntar para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu me comporte? Como é que o Senhor quer que eu viva? E quando falamos sobre justificação, nós mostramos o processo prático, processo dinâmico que há entre fé e obras. Primeiro, eu devo, pelo poder de Cristo, limpar o interior do copo e do prato. Mateus 23, os versículos 23 em diante. Limpar primeiro o interior do copo e do prato, para que naturalmente o exterior também fique limpo. Em Apocalipse 3, o versículo 20, há um texto bastante conhecido. O Senhor Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa. Agora, algumas pessoas raciocinam da seguinte maneira: eu estou ouvindo o Senhor Jesus bater na porta do meu coração. Então eu vou fazer uma faxina na minha casa. Eu vou limpar aquele cantinho sujo, né, da minha casa. Para depois então abrir a porta para deixar o Senhor Jesus entrar. Eu não sei se é assim com vocês. Lá em casa, quando nós recebemos visitas, normalmente nós caprichamos mais na faxina. É lógico, nós sempre limpamos a casa. Mas quando recebemos visitas, nós normalmente limpamos a casa mais do que o normal.
há algum tempo, eu recebi um casal de amigos que veio da América. Bons amigos, que há muitos anos nós não nos víamos. Queridos, nós limpamos tanto a casa, que dava para literalmente lamber o chão. Sabe aqueles cantinhos que você nunca limpa, né? Atrás da geladeira, né? Alguns sofás que você nunca tira do lugar, né? Embaixo de fogão, atrás de fogão. Fizemos uma faxina, queridos, que dava para literalmente lamber o chão. Algumas pessoas também raciocinam da mesma forma quando pensam na vida espiritual. Bem, o Senhor Jesus está à porta batendo. E eu quero que Ele entre em meu coração. Só que está uma bagunça tão grande. Tem teia de areia em tudo que é canto, sujeira, traça. Então eu vou fazer uma grande faxina no meu coração. Depois vou abrir a porta para Jesus entrar. Sabem quando isso vai acontecer? Nunca. Jamais. O Senhor Jesus é o único amigo que eu tenho que entra em minha casa, faz a faxina e prepara a janta. Você convida amigos para ir na sua casa, para fazer a faxina em casa e preparar a janta? Jesus é o único amigo que nós temos que entra em nossa casa, Ele é quem faz a faxina e prepara a janta. Quando Ele entra em meu coração, queridos, quando Ele entra no interior da minha vida, naturalmente o exterior vai ficando limpo, vai ficando puro. É o processo dinâmico, fé e obras. Aceito a Jesus como Salvador e Senhor e naturalmente o exterior passa a ficar o quê? Limpo. Mas algumas pessoas abraçam Jesus, só que não têm orientação daquilo que o Senhor Jesus espera, não é? Que mudança de vida o Senhor Jesus espera. Então alguns, por falta de conhecimento bíblico, não sabem que a Bíblia traz algumas normas para a conduta cristã. Então todos nós que ouvimos a palestra de hoje, que somos pessoas sinceras, devemos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Eu não serei salvo pelas obras. Eu não serei salvo porque eu pareço cristão. Eu serei salvo porque eu sou cristão. Abracei a Jesus como Salvador e Senhor. Mas o verdadeiro cristão pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou mostrar vários versículos bíblicos que trazem princípios em relação à conduta do verdadeiro cristão. É uma frase antiga que diz o seguinte: o problema do cristianismo são os cristãos. O problema da religião cristã são os cristãos, que pregam uma coisa e vivem outra. Então vamos ver dentro da Bíblia os princípios de conduta de um verdadeiro cristão. São vários versículos bíblicos. Romanos 12, os versículos 1 e 2, todos os versículos que vou apresentar na aula de hoje, seria bom que nós decorássemos, que grifássemos em nossa Bíblia. São textos fundamentais para nossa vida diária, para o dia a dia do cristão. Romanos 12, os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em uma das aulas, eu disse que o cristão deveria tomar uma posição racional ao lado da verdade. É lógico, queridos, que o componente emocional faz parte da vida do ser humano. É impossível entrar dentro de um tanque batismal, entregando a vida para Jesus, e não estar emocionado. É impossível ouvir alguns belos hinos cristãos e não ficar emocionado. É impossível ler vários versículos bíblicos que tocam o nosso coração e não ficarmos emocionados. Mas a decisão ao lado de Cristo, embora tenha um componente emocional, tem que ser uma decisão inteligente, uma decisão racional. Quando confrontado com a verdade, eu preciso abraçar essa verdade, tomar uma posição ao lado da verdade. Então o apóstolo Paulo diz
que o nosso culto deve ser racional. E nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Para que então possamos entender, para que então entendamos qual é a boa e verdadeira e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, o que queres que eu faça? 1 João 2. Primeira epístola de João, o capítulo 2, os versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. 2 homens muito ricos, ambos solteiros, ambos não tinham filhos, e a vida desses 2 homens, bons amigos, a vida deles girava em torno de dinheiro, mulheres, viagens, negócios, jogos de azar, jogos de futebol. 2 jovens já com uma idade avançada, eram bons amigos, sempre se encontravam, e as conversas sempre giravam em todos os mesmos assuntos: dinheiro, negócios, viagens. Gostavam de jogar pôquer a dinheiro. A vida deles então girava em torno das coisas mundanas. Um dia um dos amigos ficou muito enfermo, mas muito doente mesmo. E o outro amigo sempre o visitava no hospital. Levava bombons, frutas, jornais, revistas. E embora o amigo estivesse muito enfermo, as conversas não mudaram o tom. Continuavam sempre girando em todos os mesmos assuntos, as coisas desse mundo. Um dia, enquanto o amigo saudável, o amigo são, visitava o amigo enfermo, em meio à conversa, o amigo começou a passar mal ali. Teve ali um ataque, começou a ter convulsões, começou a passar mal ali. E o amigo tentou acalmá-lo, tocou ali o botãozinho, chamando ali a enfermeira rapidamente chamou os médicos. E os médicos, ao entrarem ali, naquele quarto, o amigo segurando na mão do outro amigo enfermo, disse: segura firme, segura firme. Aí o amigo, no seu leito de dor e morte, disse: segurar firme em quê? E foi a última frase que ele disse: segurar firme em quê? Na hora da sua morte, você vai segurar firme em quê? Numa casa? Numa mulher? Num homem? Num terreno? Num automóvel? Num volante da loteria esportiva? Na sua conta bancária? Notem, quer coisas lícitas, quer coisas ilícitas, nada vai nos sustentar, queridos, no dia da nossa morte ou por ocasião da volta de Jesus. Quer sejam coisas ilícitas, quer sejam coisas ilícitas. Na hora da morte, vou segurar em quê? Se eu não segurar hoje nas mãos de Cristo Jesus, na hora da minha morte, vou segurar em quem? E quando Cristo voltar, se eu não estiver já alicerçado na palavra de Deus e firme nos seus braços, vou segurar em quem? Então não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Outro princípio bíblico, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 10 e o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Isso é um princípio. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu deveria questionar as minhas atitudes. Tal coisa glorifica a Deus? Tal coisa vai enriquecer minha vida espiritual? Estou glorificando a Deus nas minhas atitudes, no meu palavreado, na minha vida? Isso é um princípio. Tudo o que eu fizer deve ter um objetivo: glorificar a Deus.
Romanos 14, o versículo 13. Tomai o propósito de não pôr-lhes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nós não podemos servir de pedra de tropeço. Ai daquele, né, por quem vem o escândalo. Nós precisamos dar um bom testemunho, queridos. E vou dizer uma coisa para todos os que me ouvem pela Novo Tempo, os que assistem via internet, os que estão ao vivo aqui na Igreja Adventista de Mirassol, interior de São Paulo. Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos um povo maravilhoso ao pregarmos a verdade. Creio que explicamos os princípios bíblicos de maneira muito clara. Nós somos bons em apresentarmos a verdade, mas nós somos medíocres em vivermos aquilo que nós pregamos. Muitas vezes pregamos uma coisa e vivemos outra. E muitas vezes por um mau testemunho vem um escândalo. E eu posso me tornar pedra de tropeço. Então é fundamental, queridos, vivermos de acordo com aquilo que nós pregamos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Há algumas pessoas que não entendem esse princípio, mas eu explico de maneira direta e prática. A aparência do mal também é pecado, queridos. Ah, mas eu não fiz nada, mas parecia o que estava fazendo. Vocês conseguem entender? Há um ditado popular que diz: onde há fumaça, há fogo. Às vezes é só fumaça. Mas mesmo quando há só fumaça, queridos, isso também, essa aparência do mal, é pecado. Eu posso não ter cometido o ato, não ter cometido o pecado, mas toda aparência era de mal. Eu dou um exemplo prático. Todos os cultos, ao sair da igreja, um homem dá carona para uma mulher que não é sua namorada, não é sua esposa, não é sua noiva. Todos os cultos. Os dois sempre estão juntos no automóvel. É uma amizade cristã. Não aconteceu nada, mas há a aparência do mal. O homem casado, a esposa não frequenta a igreja. Então ele vem sozinho para o culto. Em todos os cultos ele dá carona para uma outra mulher, que não é sua esposa legítima. Não aconteceu nada. Ele nem pensou em nada malicioso. Tampouco a mulher. São bons amigos, fiéis cristãos, mas a aparência do mal. A aparência do mal. Meu irmão, você estava na praça tal hora da noite com uma mulher no carro? Estava, pastor. Mas estava só batendo um papo, não tinha nada demais. Mas toda aparência, toda pinta, para usar um termo popular, todo jeitão era do quê? De pecado. Então a aparência do mal também é pecado. Então, abstende-vos de toda forma de mal. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Há uma questão interessante. Os líderes religiosos sempre são questionados. Pessoas procuram os padres, pastores e perguntam: pastor, posso fazer tal coisa? Posso ir a tal lugar? Isso pode e isso não pode? Isso é pecado, isso não é pecado? Note, na palestra, eu não estou dizendo o que é pecado e o que não é. Eu estou mostrando princípios. Princípios bíblicos. Agora vejam, há duas questões. Por exemplo, se pergunte: Jesus estaria aqui fazendo isso? Você está em determinado lugar. Você está em dúvida, deveria estar aqui ou não? Se pergunte: Jesus estaria aqui nesse lugar, fazendo o que eu estou fazendo? Uma outra pergunta interessante: o que é que Jesus faria em meu lugar? Mas pastor,
eu não sou Jesus. É claro que não. Mas nós somos cristãos. E o verdadeiro cristão procura viver de acordo com a palavra de Deus. O que Jesus faria em meu lugar? Pastor Mota, posso fazer isso? O que Jesus faria? Pastor Mota, posso entrar no lugar? O que Jesus faria? É uma questão simples, prática, que funciona. Pergunte, Jesus estaria aqui fazendo isso? Ou o que Jesus faria em meu lugar? Êxodo 20, o versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás. Mandamento da lei de Deus, é um princípio. Não cobiçar as coisas do próximo. Nada que pertence ao meu próximo, eu deveria o quê? Cobiçar. Outro princípio. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 2, o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós somos uma nação eleita, somos sacerdócio real. Nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Então, obviamente, tem que haver uma mudança de vida. Eu fico pasmo quando muitas vezes assistindo testemunhos em programas de televisão, programas evangélicos ou programas católicos mesmo de televisão, há pessoas contando testemunho de como encontraram Jesus. E como Jesus os transformou. Mas há o testemunho, mas você percebe claramente que não houve nenhuma mudança exterior. Quer dizer, a pessoa se encontrou com Jesus, disse que abraçou Jesus, que agora essa pessoa é uma fiel cristã, mas não mudou nada. O palavreado é o mesmo, as roupas são as mesmas, a alimentação é a mesma, continua ouvindo as mesmas músicas, é tudo igual. Aliás, é até legal ser cristão hoje, não é? Está na moda. Está na moda ser crente hoje aqui no Brasil. É legal. Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. Está legal. Está na moda isso agora. Só que eu questiono, queridos, embora o Senhor Jesus diga claramente, não julgueis, para que não sejais julgados, eu questiono algumas conversões que não produzem nenhuma mudança de vida. Que conversão é essa? A própria palavra conversão, queridos, traz claramente a ideia de mudança. O que é convergir? Eu estou indo numa direção. No caso da conversão cristã, eu estou indo numa direção. O caminho das trevas. Me encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Eu abro a porta. E agora é uma conversão. Ou seja, eu estava num caminho, agora estou no outro caminho. Estava nas trevas, agora estou na luz. Tem que haver uma mudança, queridos. Natural. Se eu abracei a Jesus, o meu relacionamento com Cristo vai produzir mudança de vida. Outro princípio. Primeira carta a Timóteo, o capítulo 2, os versículos 9 e 10. E vocês verão que ao longo da palestra, esse texto vai aparecer várias vezes. Eu não vou repetir o texto, vou ler agora, mas durante a palestra, ele vai aparecer outras vezes. 1 Timóteo 2, os versículos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, isso é um princípio, vale para os homens também. O apóstolo aqui cita as mulheres, mas vale para todo mundo, são princípios. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente. Olha, isso vale para homem e vale para mulher. Se ataviem com modéstia e bom senso. Vejam só, princípios. Pode fazer isso, pode usar aquilo. Quais são os princípios? Decência, modéstia, bom senso. São princípios de conduta cristã. Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Vou falar um pouquinho, queridos, dentro desses princípios de conduta cristã, sobre vestuário. De novo, não vou dizer isso pode, isso não pode. Vou mostrar princípios bíblicos. E os princípios são importantes. A palestra, queridos,
nesse bloco da palestra, foi extraída do livro de Samuel Bacchiocchi, que é um teólogo adventista do sétimo dia. Qual a roupa certa? É o título do livro de Samuel Bacchiocchi. Nós temos aqui a síntese ou um resumo desse livro. Princípios. Primeiro princípio. Vestuário e aparência são um índice importante do caráter cristão. Vestes modestas representam a provisão divina de salvação. E aí estão os textos. Você pode anotar em casa, você que nos ouve, você que nos assiste, vocês anotem agora, não vou ler. Se eu ler todos os versículos, vai se tornar muito longa a palestra, mas anote e confira. Vejam só, esses versículos que aparecem aí no quadro, eles não falam necessariamente sobre o vestuário, mas há um princípio aqui. O princípio é o seguinte, que a modéstia representa o quê? A salvação que vem da parte de Deus. Em Apocalipse 12, por exemplo, a mulher está vestida de branco. Em Apocalipse 17, a mulher está vestida do quê? De escarlata, púrpura. Há uma diferença entre a mulher de Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Apocalipse 12 representa a igreja verdadeira. Apocalipse 17 o quê? A igreja falsa e corrompida. E usam os trajes ali, João usou os trajes como tipo, como símbolo de igreja pura e igreja o quê? Apostatada. Vestes imodestas representam adultério espiritual e apostasia. Ezequiel 23, 40 a 42, Jeremias 4, 30 e Apocalipse 17, versículos 4 a 6. São princípios. O cristão deve se vestir com modéstia. Segundo princípio, e há vários versículos aqui. Isaías 3, 16 a 26, segundo o livro dos Reis 9, o versículo 30, Apocalipse 2, 20, Ezequiel 23, Jeremias 4, versículo 30, 1 Timóteo 2, os versículos 9 e 10 que nós já lemos, e 1 Pedro 3, 3 a 5. Adornar os nossos corpos com cosméticos coloridos, joias cintilantes, vestes luxuosas, revela orgulho e vaidade que são destrutivos para nós e para os outros. Então vejam, o princípio é modéstia. Eu como pastor tenho feito várias cerimônias de casamento. E já percebi isso ao vivo e a cores muitas vezes. Alguns de vocês devem ter percebido o que eu vou dizer agora. Vocês já foram em algum casamento onde as madrinhas querem aparecer mais do que a noiva? Já viram isso ou não? As madrinhas e algumas convidadas, elas fazem o possível e o impossível às vezes, para aparecerem mais do que a noiva. Olha, depois da pessoa de Deus, ali no casamento, os noivos são as pessoas que mais importantes. E a noiva em especial é a figura central, depois do próprio Cristo. A noiva é a figura central do casamento. Mas há mulheres que fazem o possível e o impossível para parecer mais do que a noiva. Estou usando esse exemplo para mostrar os princípios. Ora, eu devo me vestir bem. Só que a ideia é a seguinte, estou me vestindo para chamar a atenção? Estou me vestindo para ser o centro das atenções? Estou me vestindo para que todos vejam o quão simpático, o quão bem vestido, o quão bom gosto eu tenho? É esse egocentrismo que rege a minha vida? Então, o adornar os corpos com joias, com pintura, com argolas, com brincos. Nós vamos ver alguns versículos daqui a pouco também que falam sobre esse assunto. Podem ser destrutivos para nós mesmos. Terceiro princípio. Para experimentar renovação interior e reconciliação com Deus, é necessário remover todos os objetos exteriores de idolatria, incluindo joias e adornos. Eu vou ler esses dois versículos bíblicos, para que vocês entendam. Gênesis 35, os versículos 2 a 4. Gênesis 35,
os versículos 2 até o 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, ou seja, os brincos, não é? E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, nota, queridos, Deus, ao convocar o povo para uma mudança de vida, Ele pediu que houvesse mudança no vestuário. E pediu que os adornos exteriores fossem o quê? Lançados fora. Êxodo 33. Êxodo 33, os versículos 5 e 6. Há pessoas que perguntam: não, pastor Mota, mas a Bíblia fala sobre brincos, sobre joias? Eu estou mostrando alguns versículos bíblicos que falam sobre esse assunto. Êxodo 33, os versículos 5 e 6. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir do meio de ti e te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, os adornos, os enfeites, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, os seus adornos, desde o monte Horebe em diante. Notem, o Senhor Deus convocando o povo, dizendo: vocês são um povo de dura cerviz. Se eu me levantar no meio de vocês, eu vou consumir a todos. Eu quero que haja uma purificação no meio de vocês, santificação, verdadeira conversão. E pediu, queridos, que as pessoas, tanto homens como mulheres, porque os homens também usavam argolas e brincos, que eles deixassem tudo aquilo. Por quê? Há alguns princípios envolvidos. O primeiro princípio é da modéstia cristã. Um segundo princípio, queridos, é historicamente comprovado que argolas, brincos, colares, todos esses adornos estão intimamente associados a cultos pagãos. Às vezes a pessoa nem sabe, usa na ignorância. Mas são coisas que, querendo ou não, nos ligam ao paganismo. As pessoas usavam brincos e argolas, cada um com um tipo diferente, dependendo do Deus a quem eles adoravam. Então muitos não sabem que essas coisas estão intimamente ligadas ao paganismo. Então, queridos, o ideal é abandonarmos todas essas coisas. Quarto princípio: os cristãos devem vestir-se de modo modesto e apropriado, evitando os extremos. Já lemos o texto que eu disse que apareceria várias vezes, 1 Timóteo 2, versículo 9. Quinto princípio: os cristãos devem vestir-se de modo decente e digno, mostrando respeito para com Deus, para consigo e para com os outros. 1 Timóteo 2, 9 e Mateus 5, 28. Você já deve ter visto algumas brigas por aí, movidas, não é, ou geradas por uma mulher mal vestida. A mulher com pouca roupa sai com o marido. Vão ao restaurante, vão a um barzinho, vão a uma praça, e há sempre um grupo de pessoas que se olham para badernar. E pessoas então mexem com a mulher do camarada. E o homem fica bravo. Fica indignado, a briga, violência, tapa, soco, tiro, facada, e muitos perdem a vida por causa disso. Agora eu vou dizer uma coisa, queridos: eu não sou nenhum pastor fanático, não. Acho até que eu sou um cara legal. Não sou nenhum pastor fanático, não. Mas eu vou dizer uma coisa, meu irmão: se tiver que brigar com alguém, briga com a tua mulher que está pelada na rua. Não vai brigar com os outros que estão olhando para a tua mulher. A mulher saiu mal vestida de casa. Quer dizer, a mulher não respeita o marido. Não respeita a sociedade em que vive. Aí sai com o esposo, ela mal vestida.
com roupa para ficar sozinha com ele em casa e olhe lá. Sai à rua com esses trajes. Aí o homem fica bravo com os outros que estão olhando para ela. Ele fica bravo com quem? Com a mulher. Então, um exemplo bem mundano e bem banal, para vocês entenderem esse assunto. Quando eu me visto, queridos, eu tenho que respeitar a Deus, a mim mesmo e as pessoas que me cercam. Não sei quantas senhoras já ficaram constrangidas em determinada situação, né? Você está num restaurante, por exemplo, e entra uma pessoa mal vestida ali. Traz constrangimento para toda a família. Vocês conseguem entender isso? Então, vestir-se de modo decente e digno, mostrando respeito para com Deus, para consigo e para com os outros. Sexto princípio: os cristãos devem vestir-se sobriamente, evitando exibicionismo. Já falei sobre isso. Não vou me vestir para aparecer. Todo mundo vai ao cabeleireiro e corta de um jeito que você gosta. Não é errado isso. Você escolhe uma roupa que você acha que vai ficar bem em você. Procura combinar as cores. Isso não é pecado. Vestir-se bem não é pecado. O problema é o seguinte: é o egocentrismo que busca o exibicionismo. Vou comprar essa roupa para aparecer mais do que os outros. Isso é quebra de princípio bíblico. Sétimo princípio. Deuteronômio 22, versículo 5. Os cristãos devem respeitar as distinções de sexo, usando vestes que afirmam sua identidade masculina ou feminina. Vou tentar explicar esse assunto de roupa para homem e roupa para mulher. Não para esgotar o assunto, porque é um assunto que até a volta de Jesus, pessoas vão discutir isso. Mas qual é o princípio bíblico, queridos? O princípio é o seguinte: ao andar pelas ruas e olhar para alguém, eu tenho que saber, é homem ou é mulher? Entenderam? Esse é o princípio. Olha, no Antigo Testamento, e mesmo nos tempos de Cristo, os homens só usavam o quê? Vestidos, e as mulheres também. Só que o corte do vestido masculino era diferente, as cores eram diferentes. Então, embora ambos usassem vestidos, ao olhar, já a uma certa distância, ficava claro quem era homem e quem era mulher. Esse é o princípio. Você bateu o olho, você não sabe se é homem ou se é mulher, está complicado. Qual é o princípio bíblico? Ah, pastor, mas esse tipo de roupa é para homem, esse tipo de roupa é para mulher. Mas, queridos, há cortes masculinos, há cortes femininos. O princípio é o seguinte: quando você olhar para alguém na rua, você tem que saber, é macho, é fêmea. Se você olha e não sabe se é homem ou é mulher, essa pessoa está quebrando o que? Um princípio. Entenderam essa questão do vestuário? Eu tenho que respeitar o quê? As distinções de sexo, usando vestes que afirmam a minha identidade masculina. E no caso das mulheres, obviamente, identidade feminina. Conclusão do segundo bloco. O vestuário não faz do cristão. Eu não sou cristão porque eu coloco terno e gravata. Aliás, não é obrigatório o cristão usar terno e gravata. Eu uso terno e gravata porque eu venho a público, sou pastor, sou orador, então venho de terno e gravata. O cristão não é obrigado a usar terno e gravata. Mas ao vir para a igreja, especialmente num culto divino, no sábado pela manhã, por exemplo, eu deveria procurar colocar a minha melhor roupa. Numa programação como essa, as pessoas saem do trabalho, saem da aula, vêm direto para cá, não há problema nenhum. Venha do jeito que você estiver. Mas é uma cerimônia especial sábado pela manhã. Eu deveria colocar a minha melhor roupa. Mas o vestuário não faz o cristão. Eu não sou cristão porque eu me visto assim. Aliás, eu posso colocar terno, gravata e Bíblia embaixo do braço e nem cristão ser. Eu posso até ser pastor e não ser cristão. Eu posso ter um diploma de teologia em casa e não ser cristão. Então não é o vestuário que faz o cristão. Mas os cristãos revelam sua identidade por sua maneira de vestir e a sua aparência. Preste atenção no que eu vou ler agora. Não é frase minha, é de Samuel Bacchiocchi. A Bíblia não prescreve um vestuário normativo. Para decepção de alguns, a Bíblia não tem um vestuário normativo. O homem vai se vestir com esse tipo de roupa e a mulher com esse tipo de roupa. Mesmo porque, queridos, nós temos que respeitar, não é, as diversas culturas que o cristianismo atinge. O modo como me visto no Brasil
não é a mesma forma que as pessoas se vestem na África, por exemplo, ou em outros países asiáticos, ou no Alasca, ou na Groenlândia. Então há diferenças culturais. Então a Bíblia não prescreve um vestuário normativo, mas nos convida a seguir a simplicidade e a ausência de pretensão do estilo de Jesus, mesmo em nossa indumentária e aparência. Jesus se vestia bem ou mal? Se vestia bem. Tanto se vestia bem, queridos, que por ocasião da sua morte lançaram sortes para ver quem ficava com a sua túnica. Não devia ser um corte barato. Agora, Jesus não se vestia para chamar atenção para a sua pessoa por causa da sua roupa. Não gastou fortunas para comprar um vestido. Eu tenho amigos cristãos, amigos adventistas do sétimo dia, que estão com dificuldades financeiras, porque as mulheres não sabem controlar os gastos, especialmente em relação ao vestuário. Até uma música popular que diz, tudo que ela vê numa vitrine ela quer. Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar, não é? Você se lembra dessa música popular? E é uma verdade. E há cristãos, queridos, com dificuldades financeiras, porque as mulheres não sabem controlar os gastos. E isso vale para homens também. Então, se eu posso comprar um bom vestido com R$100, por que eu vou gastar R$1.000? Eu posso comprar um bom terno com 150, 190, R$200. E posso pagar R$3.000 um terno, e até muito mais do que isso. Eu, certa vez, estava com um terno no escritório onde eu trabalhava, na Missão Paulista do Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos. Estava com um terno novo, e eu tinha acabado de chegar de uma viagem à Europa. Eu dirigi uma série de conferências em Londres. E alguém me perguntou, olha, não é? Alguém fez um comentário. Olha que terno chique, não é? Comprou onde? Aí eu brincando disse, comprei em Londres. Ah, eu logo vi que é. Só pelo estilo, pelo jeito do corte. Aí eu disse, comprei na loja tal. Não vou dizer o nome para não fazer merchandising aqui, não é? Mas comprei numa loja popular aqui no Brasil mesmo. Comprei um e levei 2. Mas porque eu disse que era de Londres, eu falei, nossa, logo vi que era um terno londrino, não tá nada. Paguei R$100 e poucos. Aqui no Brasil, paguei um, levei 2, numa promoção. Aliás, muitas grifes que você compra por aí, só tem o quê? Só tem o adesivo, só tem a etiqueta da grife, não é? A mesma fábrica vende para 10, 12, 15, 20, 50 grifes diferentes. A pessoa só coloca a grife ali, não é? A mesma roupa que custa R$20 no brechó, no Brás, custa R$200 no shopping center, porque tem uma grife ali. Então, é saber comprar. Com modéstia, com simplicidade, com inteligência. Vamos procurar nos vestir bem, de forma que nos sintamos bem, que as pessoas que nos cercam nos sintam bem, mas com modéstia, sem vestes dispendiosas, sem egocentrismo, sem querer chamar atenção para nós mesmos, sem afundar a conta bancária do marido. Com simplicidade e modéstia, que é o estilo de vida do verdadeiro cristão. Último bloco. Saúde. Vejam, dentro do contexto da nossa palestra, conduta cristã. A saúde faz parte dos princípios bíblicos de conduta cristã? São os princípios da saúde realmente uma parte da religião cristã? Vamos ver nesse último bloco. E é lógico, queridos, os assuntos que eu estou apresentando de forma resumida na aula de hoje, você pode, por exemplo, levar semanas estudando. Esse terceiro e último bloco sobre saúde, há semanas de saúde e temperança na igreja. Você pode ficar a vida inteira estudando livros sobre saúde e temperança. Vou apresentar apenas alguns princípios. Romanos 12, os versículos 1 e 2, nós já lemos no primeiro bloco, vou ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Veja que o corpo é importante. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam só. É mente sã num corpo são. Se eu tiver uma boa saúde física, terei provavelmente uma mente mais lúcida. Tendo uma mente mais lúcida, terei um maior discernimento espiritual para entender as vontades de Deus, ou a vontade de Deus e as verdades bíblicas. Entenderam? Um corpo são, mente sã. Com a mente sã, eu terei uma maior probabilidade de entender o quê? A vontade de Deus para a minha vida. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, os versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Há uma frase popular, que é mais ou menos a seguinte: o corpo é meu e eu faço dele o que eu bem entender. Esse corpo me pertence, eu faço dele o que eu bem entender. Ora, a pessoa pode até pensar assim, mas está quebrando um princípio bíblico. A Bíblia diz que o seu corpo não te pertence. Que o seu corpo pertence a Deus, pela criação e pela redenção. Pertence a Deus por dois motivos, porque foi Ele que te criou, e o segundo motivo, porque Ele te comprou de volta. Então, o nosso corpo pertence a Deus. E nós devemos honrar a Deus através do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Glorificai a Deus no vosso corpo. O que é que Deus deu a Adão e Eva, os nossos primeiros pais, como regime alimentar perfeito? O que Adão e Eva comiam no jardim do Éden? Gênesis 1, o versículo 29. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, o regime proposto por Deus para Adão e Eva no jardim do Éden era o regime vegetariano. Há nos dias de hoje alguns vegetarianos extremistas, dizendo, por exemplo, que nós não podemos comer o que nasce embaixo da terra, como cenoura, por exemplo. Porque Adão e Eva não comiam cenoura. Comiam os grãos, né? Comiam a erva do campo, os frutos. Mas, queridos, isso já é um vegetarianismo extremo, exagerado. E há pessoas que pensam assim, que pregam o chamado regime do Éden. Há pessoas por aí dizendo que nós devemos comer exatamente o que Adão e Eva comiam e mais nada. Que é até pecado comer cenoura, por exemplo. Mas vejam só. Certa vez eu fui questionado: pastor Mota, o senhor crê no regime do Éden? O que significa isso? Não, que eu só posso comer exatamente o que Adão e Eva comiam. E cru ainda, não é? Eu não posso cozinhar nada. Só posso comer o que Adão e Eva comiam e cru ainda, porque Adão e Eva não cozinhavam nada. Isso é um vegetarianismo extremo. Eu disse: eu não creio nesse regime do vegetarianismo fanático extremista. Não, mas devemos comer exatamente o que Adão e Eva comiam. Eu disse: é impossível. Impossível por quê? Olha, porque eu não tenho acesso à árvore da vida. Adão e Eva, entre outras coisas, comiam do fruto da árvore da vida. Eu não tenho acesso à árvore da vida. A partir da volta de Jesus, eu terei acesso à árvore da vida. Aí comerei exatamente o que Adão e Eva comiam no jardim do Éden. Mas é claro, queridos, que o regime vegetariano é o regime proposto por Deus para as pessoas. É o regime ideal. Só que algumas pessoas pegaram e levaram a um extremo. Então precisamos ser equilibrados, e o equilíbrio faz parte da temperança. Mas o regime alimentar no Éden era o regime vegetariano. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, à exceção, obviamente, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já estudamos o texto aqui. Após o pecado, o Senhor Deus autorizou o homem, liberou para o homem o uso de alimento cárneo, mas fez uma distinção entre animais puros
e animais impuros. Gênesis 7, versículo 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Então o Senhor Deus ali, antes do dilúvio, já havia separado animais puros e animais impuros. Obviamente estava envolvido, não é? Estava ligado às leis cerimoniais, mas também às leis dietéticas, às leis de saúde. Por que 7 pares dos animais puros? Porque serviriam como sacrifício a Deus e serviriam também como alimentação para Noé e para sua família. Há 2 listas de alimentos cárneos, puros e impuros na Bíblia. Depois leia na íntegra Levítico capítulo 11 e Deuteronômio 14. Não vou ler a lista. Vou ler aqui as ideias centrais de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Todo animal que tem unhas cendidas, que tem unha dividida em 2, que remói entre os animais, isso comereis. Isso comereis e tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, comereis. Deuteronômio 14, versículo 9. Todas as aves de rapina que se alimentam de cadáver, animais mortos, são consideradas o quê? Imundas. Levítico 11, os versículos 13 até o 20. Os animais que se arrastam também são imundos. Levítico 11, os versículos 21 a 47. Então vejam. O regime ideal é o vegetariano. Após o pecado, Deus liberou o uso de alimentos cárneos. Mas fez uma separação entre animais puros e impuros. Não é que Deus estava no céu e pensou assim, ó, tem muita comida para os seres humanos. Tem muito alimento. Então eu vou complicar um pouquinho. Não, Deus sabia que alguns alimentos cárneos são mais prejudiciais do que outros para a saúde. Então Deus proibiu que o homem ingerisse algumas carnes, com um único objetivo: o bem-estar do indivíduo, o bem-estar do homem. Então vejam, entre os mamíferos, nós podemos comer todo animal que tem o casco fendido e remói. Remoer fica assim, ó. Que nem adolescente com chiclete na boca, né? Aí engole, regurgita, mastiga de novo, engole. Exemplos. O boi tem o casco fendido, ou seja, dividido em 2? Tem. Remói? Tem. Então carne bovina é uma carne limpa. Capivara tem o casco fendido? Não. Então você não pode comer. Ovelha, bode, tem o casco fendido? Tem. Remói? Sim, pode comer. O porco tem o casco fendido? Sim ou não? Sim. Remói? Não. Então não pode comer. Não é que Deus é contra o porco. Não vai com a cara dele. Deus criou o porco, só que não para alimento. Deus sabe que esse alimento é mais prejudicial ao homem, por isso proibiu. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e Deus quer que tenhamos o quê? Saúde. Coelho não pode comer. Lebre. É fácil, é só você pensar. Né? Tem casco fendido? Remói, pode comer. Não tem casco fendido e remói, não pode comer. Dos frutos do mar. Do que há no mar. Ou nas águas doces mesmo. Você pode comer todo peixe que tem escamas e barbatana. Tem que ter escama e barbatana. Não faça como uma irmã. Eu não sei se é piada ou se é verdade, mas conto por aí. Que uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu tenho procurado viver de acordo com os princípios bíblicos. Mas comer peixe com escama eu não consigo. Porque é muito duro. Você tira a escama antes de comer. É que o peixe tem que ter escama. Aí você tira a escama e come. Não sei se é piada, se é folclore. Conto como se fosse verdade. Então, queridos, o peixe tem que ter escama e tem que ter barbatana. Os peixes de couro, você não pode comer, não deve comer. O pintado,
o barbado, surubim, todos os catfish, os bagres. Não é que Deus não gosta deles, Deus os criou, mas não criou para alimento. São prejudiciais à saúde. Então Deus o quê? Pede que você não coma esses animais. As aves de rapina, elas são proibidas. Urubu, coruja, mocho, águia, gavião, carcará, não é para comer. Dos frutos do mar ainda, camarão, que se alimenta de coisas mortas, ostra. Eu não sei, acho que mesmo que não fosse cristão, se alguém aqui gosta de ostra, tudo bem. Mas não parece um catarrão horrível? Um catarro assim, a pessoa coloca limão e manda para... Olha, camarão, uma vez eu mordi um por engano. Era um bolinho, disseram que era uma coisa, era um camarão. Mordi, parece uma barata, né? Não sei, cada um tem um gosto, né? O fato é o seguinte, frutos do mar você não pode comer. Siri, caranguejo, ostra, camarão, é tudo animal imundo. Dos répteis também não pode comer nada. Tartaruga, calango, jacaré, todos os répteis, todos os animais que se arrastam, cobra, você não deve comer. Isaías 65, os versículos 3 e 4. Isaías 65, os versículos 3 e 4. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Especialmente a carne de porco é condenada na Bíblia, queridos. Um outro texto, Isaías 66, 17. Isaías 66, 17. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio. Isso é tudo ligado a culto pagão, não é? Que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidas, diz o Senhor. Vejam, que está no mesmo pé de igualdade aqui, a carne do rato e a carne do porco. Aqui no Brasil é muito comum, especialmente na nossa região aqui, o consumo de carne de capivara. Porque é um animal comum aqui. Muitas pessoas caçam capivara por aí. A capivara é o maior roedor do mundo, é um ratão. A capivara é um rato. Vitaminado, né? É o maior roedor do mundo, é um ratão. Então você não pode comer rato, não pode comer capivara. E a carne do porco é comparada na Bíblia à carne do rato. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Qualquer coisa que destruir esse corpo é pecado contra Deus. Então, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas. Qualquer coisa que destrua esse corpo é pecado contra Deus. Vou citar um texto, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, a Bíblia traz algum versículo contra a maconha? Está escrito na Bíblia que eu não posso fumar maconha? Não. Está escrito na Bíblia que eu não posso usar cocaína? Não. Não há uma frase para cada vício, queridos. Há um princípio. Qual é o princípio? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu sei que fumar vai aumentar 10 vezes a chance de eu ter um câncer no pulmão, que de cada 10 casos, vai aumentar muito mais que 10 vezes, é que na verdade, de cada 10 casos de câncer no pulmão, 9 são fumantes. De cada 10 casos de enfisema pulmonar, 8 são fumantes. Então, se eu sei que o tabagismo faz mal à saúde, vai destruir esse corpo que é o templo do Espírito Santo, eu não vou fazer uso do cigarro, do álcool, da maconha, da cocaína, de qualquer outra droga. Tudo que prejudica o meu corpo é pecado contra Deus. Isso é um princípio. Nós precisamos andar pelo caminho estreito, o caminho que leva rumo à vida eterna, que leva rumo aos pés de Cristo. Notem,
a Bíblia é muito mais um livro de isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. A Bíblia apresenta princípios. E as pessoas inteligentes compreendem os princípios e vivem de acordo com esses princípios. E há na Bíblia Sagrada um claro assim diz o Senhor sobre a conduta cristã. O Senhor Jesus nos mostrando o caminho. Eis o caminho, andai por ele. Vejam, eu poderia ter dividido a palestra de hoje em 3. Na verdade, eu fiz 3 palestras numa só, num grande bloco de conduta cristã. E procurei apresentar, como já disse várias vezes, os princípios bíblicos. Como fiel cristão, eu vou procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Mas pastor, é complicado, é difícil, sabe, já temos tantas dificuldades, sabe, o peso do pecado, a angústia, a traumas de fatos do passado que perturbam a nossa vida, sabe, há tantas coisas que de alguma forma tiram a nossa paz. E agora ainda tenho todas essas coisas para colocar em prática. Sabe, são muitas coisinhas, são princípios, queridos. E se nós vivemos de acordo com esses princípios, a ideia é a seguinte: eu vou ter uma vida melhor hoje. Porque cristianismo é uma vida melhor hoje. E acima de tudo, a vida eterna. Notem bem, os adventistas do 7º dia nos Estados Unidos da América do Norte vivem em média 8 a 12 anos a mais do que as outras pessoas. Isso não é propaganda adventista, nem é pesquisa adventista. Os adventistas do 7º dia, especialmente em Loma Linda, na Califórnia, eles são alvo de pesquisas há muitos anos. Porque é cientificamente comprovado que o adventista do 7º dia vive mais do que a maioria das pessoas nos Estados Unidos. Isso é uma verdade para o restante do mundo. Pena que não há pesquisas confiáveis em outros países. Mas na América, há pesquisa para tudo. E descobriram nos Estados Unidos, da América do Norte, que o adventista do 7º dia vive 8 a 12 anos a mais do que as outras pessoas. E não é só quantidade de vida, não é só vida a mais, é quantidade com qualidade. Está muito na moda hoje falar em qualidade de vida. E a Bíblia, queridos, há milênios fala sobre qualidade de vida. Está na moda hoje, qualidade de vida. Está até na moda ser vegetariano hoje, né? Tem vários atores, atrizes que são vegetarianos, cantores, esportistas. Mas, queridos, há princípios milenares na Bíblia. Que quando nós colocamos em prática, nós temos uma vida melhor hoje. Mas, acima de tudo, a vida eterna. Eis o caminho, andai por ele. Nós teremos mais 2 aulas encerrando esse seminário. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o dom de profecia. E na última aula, nós vamos falar sobre o batismo bíblico. São as 2 próximas aulas. Não perca, e você, terá então, para aqueles que assistiram todas as palestras, terão uma ideia clara dos princípios elementares ensinados nas Sagradas Escrituras. Se você perdeu alguma palestra, você poderá acessar inteiramente grátis no site www.profeciasparotempo.com.br. Há a palestra na íntegra no PowerPoint, há mais algum material escrito ali, e há também a palestra em vídeo. Você pode acessar inteiramente grátis. Vamos nos colocar nas mãos de Deus, para vivermos melhor hoje e, acima de tudo, termos a vida eterna. Vamos nos colocar em pé para uma palavra de oração. Oremos. Amado Pai Celestial, na aula de hoje estudamos um pouco sobre conduta cristã. E focalizamos especialmente os princípios bíblicos. E nós queremos, como verdadeiros cristãos, viver de acordo com esses princípios. Dá-nos, Senhor, o Teu poder, para que coloquemos em prática tudo aquilo que temos aprendido nas últimas aulas, para que vivamos como verdadeiros cristãos em toda e qualquer circunstância. Nós queremos viver como filhos, não para sermos adotados, mas porque já somos filhos, e queremos viver de acordo com a Tua vontade, Senhor nosso Deus, que é o nosso Pai querido.
Ensina-nos, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua palavra. Ensina-nos a vivermos de acordo com a Tua vontade. E dá-nos poder para que o façamos para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.